E aí, falando sobre dano moral, eu me lembrei também dessa decisão recente agora do STF, né, em que eles já estipularam, concluíram, né, que aquela previsão da CLT sobre valores, que elas servem como parâmetro e não como teto, não como limite máximo para o julgador. Então, na verdade, o que vai funcionar? Como uma orientação para que o julgador tenha aqueles valores como parâmetros, como uma ideia, uma sugestão, né, praticamente. Esse tema, assim, é um tema bastante difícil, porque, assim, se coloca no lugar de um juiz, na hora em que você verifica, existiu dano moral, né, sei lá, houve um acidente de trabalho, eu passei ali um momento, né, pessoal complicado, uma morte, enfim, qualquer coisa, uma amputação, mas, enfim, aconteceu o problema. Quanto vale isso? Como que você vai atribuir um valor a uma morte, a uma amputação, enfim, uma doença? Qual é o valor disso? Então, assim, é uma angústia para quem tem que fixar esse valor, né? Quando saiu a reforma trabalhista lá com os parâmetros, eu fiquei feliz, para ser muito sincero, com os parâmetros, né? Porque pelo menos você consegue ter ali uma orientação do que você vai utilizar para fazer um valor maior ou menor de dano moral. Porque antes era meio que assim, né, aquela decisão, antigamente eu falava mandrake, mas agora é Harry Potter, né? Você acha um valor, né? E por que esse valor? Tanto que a pessoa recorre, o tribunal também faz o seu vlaps e faz um valor maior, menor, assim, e fica uma insegurança jurídica muito grande, né? Só que a escolha da reforma não foi boa no sentido de qual foi da tarifação que eles criaram, né? Que foi a partir de valor de salário, né? Essa foi a grande crítica desde o início, né? Porque eu não posso dizer que a amputação de um membro por um acidente de uma pessoa que ganha 1.500 vale menos de uma pessoa que ganha 10. Somos todos seres humanos, todos passam pelas mesmas angústias. Então essa foi a grande crítica à reforma trabalhista, essa questão de usar o salário, né, como parâmetro, como tarifa, uma tarifação para calcular o dano moral, né? Eu acho que o Supremo foi bem nessa matéria, né? Eu acho que sim. E aí, só para recordar, a lei, a CLT, fala que quando o dano é de natureza leve, a indenização a ser paga vai ser de 3 vezes o salário do ofendido, né? Quando é de natureza média, vai ser de 5 vezes o salário dessa vítima. Quando é de natureza grave, vai ser de 20 vezes o salário do ofendido. E quando é de natureza gravíssima, vai ser de 50 vezes o salário da vítima. Então, quer dizer, serve como um parâmetro, não é um limite máximo, porque assim o legislador, acho que o julgador tem uma liberdade na atuação para avaliar o caso concreto, para avaliar como aquilo repercutiu na vida da vítima, dos seus familiares, né? E pode olhar o dano em ricochete, pode olhar, acho que com mais tranquilidade, assim. E o grande cuidado é não fazer o que no início aconteceu, né? De um dano moral virar uma grande loteria, né? Você lembra daquelas histórias que a gente via dos Estados Unidos, né? Pegou uma xícara de café quente, o café quente caiu, queimou $1 milhão de indenização. A gente recebia essas notícias no início, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado de não virar, assim, uma loteria e, me dei bem, sofri um dano moral, agora vou fazer minha vida. Eu vou fechar uma empresa. Exatamente. E, por outro lado, também não pode banalizar, né? Porque senão, dei um soco no empregado, quanto custa? R$1.000? Pô, acho que vale a pena, né? De repente vou começar, todo dia que eu estiver estressado é R$1.000, então tem que tomar esse cuidado, tem que ser na medida certa, né? Nem de mais nem de menos. E essa é a grande dificuldade, né? Então acho que por isso acabou o resultado final ficando interessante. Você tem os parâmetros ali que você vai utilizar assim, pela regra normal, né? Com a liberdade de fazer valores maiores quando você sente que realmente o caso pede essa necessidade, né? E dá uma ideia, né? Pelo menos tem uma sugestão ali para o julgador, para também não ficar totalmente perdido, para não ser aquilo, né? Caiu na vara tal, foi ótimo, cair na vara tal é péssimo, enfim. Que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje, né? Hoje a gente percebe muito a advocacia reclamando disso, né? Você distribui uma ação e aí o seu cliente pergunta, e aí, vou ter chance de ganhar? O advogado responde, depende de onde caiu, né? Se for com aquele juiz, eu consigo, o outro juiz, não.
E isso é ruim para a sociedade, é ruim para o direito, né? É ruim para a sociedade. Porque o direito ele pede uma previsibilidade, né? Assim, são regras de conduta, né? Então eu tenho que saber ali mais ou menos, né, o que eu posso, o que eu não posso, as consequências, né, dos atos. Então isso aí é um tema profundo, mas que não é para hoje, né? Insegurança jurídica. Segurança é um tema jurídica está delicado. difícil. É.